Hoje nós vamos estudar a lição de número 2. Qual que é o título da nossa lição? Voltem para mim. Isso, voltem para mim. Vamos nos apresentar aqui. Seu nome e idade? Eu sou a Carla, eu tenho 13 anos. Eu sou Felipe e vou fazer 13 essa semana. Essa lição é muito interessante, uma lição muito importante. Imagine vocês que o povo de Deus vai se afastando tanto dele, a tal ponto de que esse povo é destruído. Esse povo vai para uma nova nação, foram para a Babilônia, e lá na Babilônia eles ficaram misturados lá entre os outros, no meio de pessoas que adoravam outros deuses e tudo mais. Mas Deus não havia se esquecido deles. E na lição passada nós estudamos que após 70 anos, agora sob o domínio de Ciro, então Ciro agora faz com que eles possam voltar para a terra natal deles, para reconstruir Jerusalém e toda aquela região. E nessa época, um profeta muito importante, chamado Zacarias, juntamente com seu amigo Ageu, o que eles fizeram aí? Como é que foi essa questão aí desses dois profetas? Eles iam levar uma mensagem de esperança para o povo, porque eles estavam muito desanimados para eles fazer a reconstrução do templo. Estavam desanimados, né? Imagina vocês voltando para lá, Jerusalém, algumas centenas de quilômetros de distância, chegando lá tudo estourado, tudo arrebentado, tudo caído. Que tristeza, né? E para piorar, os reinos ao redor não queriam deixar com que eles fizessem essa reconstrução. E olha só como que eles faziam. Eles iam colocando os tijolos aqui, uma mão ia pôr um tijolo e a outra mão ficava o quê? Segurando a espada para se defender. E Zacarias teve visões, não foi? Teve 8 visões. Nós vamos falar aqui uma das visões, a 4ª visão, que é muito interessante. Como é que foi essa visão? Na 4ª visão, Zacarias, ele viu o sumo sacerdote Josué. E o sumo sacerdote, naquela época, ele ia no templo e ele tinha que estar limpo, ele tinha que estar puro, justamente porque ele ia para pedir perdão pelo pecado do povo lá de Judá. Só que nessa visão, Zacarias, ele vê o sumo sacerdote Josué com roupas todas sujas, esfarrapadas, e ele está pedindo perdão quando Satanás interrompe ele, falando que ele não ia ser perdoado, porque ele já tinha pecado demais. Só que aí um anjo interrompe Satanás e ele fala assim: que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? O anjo, depois que ele fala isso, ele entrega roupas limpas a Josué. Depois eles amarram um turbante na cabeça de Josué, que naquela época o sumo sacerdote usava como um significado de que ele estava puro. Exatamente isso. Então, Josué representava quem? Representava o sumo sacerdote que ia perante Deus naquela cena de julgamento apresentar os pecados do povo e os dele. E ele deveria estar limpo, com as roupas limpas, que significava o quê? A justiça, né? A santidade. Mas ele se apresentou como? Com uma roupa suja, rasgada. E Satanás, o que Satanás faz? Satanás tenta nos desanimar, mostrando os nossos erros. Satanás aproveita algumas formas para nos afastar de Deus. Que formas são essas que Satanás usa para nos afastar da presença de Deus, Felipe? Eu vou pegar aqui o livro Os Ungidos, que diz assim: ele leva os homens e mulheres a perderem a confiança em Deus e as separações do seu amor tentam os transgredir a lei e declara que eles são os seus escravos, afirmando que Cristo não tem direitos de tirá-los dele. Satanás sabe que, além que buscam o perdão, receberão. Assim ele apresenta diante de todos os seus pecados para os desanimar. Então Satanás tenta mostrar os nossos pecados
para que a gente desista e a gente se ache indigno de se aproximar de Deus. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram. Eles se afastaram de Deus, se esconderam de Deus. E o pecado, a natureza do pecado é justamente essa. O pecado nos afasta de Deus. Quando nós estamos longe de Deus, nós estamos o quê? Vulneráveis. Estamos vulneráveis e podemos ser atacados pelo inimigo. Por isso que nós devemos conhecer a lei, para não pecar contra Deus, porque o pecado nos separa de Deus. Mas Deus, no verso áureo de hoje, olha só que verso bonito. O verso áureo, lá em Zacarias 1, verso 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim, e eu me voltarei para vocês. Volta para mim, eu não desisti de você. Volte para mim, que eu vou voltar para você. Eles estavam longe da terra deles, né? O país tinha sido destruído, mas Deus não havia se esquecido deles. E agora eles estavam tendo essa oportunidade de reconstruir aquele país maravilhoso. Qual é a promessa que Deus faz para nós hoje? Olha, assim como naquela época, Deus prometeu que Ele ia estar ali ajudando o povo de Judá. E assim como Ele prometeu que Ele ia estar junto com aquele povo, Ele fez, na verdade, uma promessa específica. Ele prometeu que Jerusalém cresceria tanto que sua extensão não poderia ser medida. E Deus seria as muralhas daquela cidade. Ele prometeu que eles voltariam a ser tão prósperos quanto no passado. E assim como Ele fez essa promessa naqueles tempos, Jesus, quando Ele veio para a Terra, Ele deixou uma promessa para a gente, que era a promessa de que Ele vai voltar. Eu não sei como você está hoje. Não sei se você cometeu algum pecado, que você acha que você não tem perdão. Eu não sei se você está triste, está com medo de Deus. Mas na Bíblia, essa promessa nos mostra que Ele é capaz de perdoar o seu pecado. Ele é capaz de renovar a sua vida. Ele é capaz de te dar roupas limpas novamente. Roupas sem mancha de pecado. E Ele te aceita como um filho que nunca pecou. Basta que você se arrependa e se entregue por completo para Jesus. Vamos fazer uma oração? Oremos. Querido Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo, porque o Senhor não desiste de nós. Apesar de, às vezes, nós nos desviarmos dos Teus caminhos, o Senhor nos perdoa e nos dá a salvação. Queremos Te agradecer imensamente por esse amor tão grande, que a gente não venha a rejeitá-lo jamais. Em nome de Jesus, amém.